E aí pessoal, bem-vindos ao canal Civilização Brasileira. Nesse vídeo a gente vai responder a seguinte pergunta: o Brasil teria dado certo se tivesse sido colonizado por outra nação que não Portugal? Bom pessoal, para nossa infelicidade, não é raro a gente encontrar pessoas aqui na internet defendendo essa ideia. Ou seja, que se o Brasil tivesse sido colonizado pela Inglaterra, por exemplo, ou pela França, ou pela Holanda, o Brasil seria mais rico, seria mais desenvolvido, seria mais livre. De forma que, apesar dessa questão não passar de uma simples conjectura, eu quis trazer aqui uma resposta definitiva. Definitiva e séria. E aqui eu não vou nem tratar da questão do teria dado certo, beleza? Vamos mesmo ir direto para o centro da questão. O Brasil teria dado certo se tivesse sido colonizado por outra nação que não Portugal, e também Espanha não, né? Que não Portugal, que não Espanha, que não fosse ibérica. Rufem os tambores, porque a resposta é: a pergunta está errada, pessoal. Simplesmente isso. O problema aqui não é a resposta, o problema é a pergunta. E não porque é uma conjectura, pessoal. Não é esse o problema, tá? O problema está na raiz da pergunta. Essa pergunta parte de um pressuposto, que é o seguinte: o Brasil seria Brasil independente do país que tivesse colonizado esse território. A única diferença é que a gente seria mais ricos, mais livres, etc. Ou seja, a pessoa que coloca uma questão dessa, ela parte do pressuposto de que o país, uma nação, não passa de um território delimitado ali no mapa mundi, ignorando completamente questões culturais e questões históricas básicas. Ou seja, a pessoa realmente acha que o Brasil teria esse tamanho, esses 8 milhões de quilômetros quadrados, teria essa cultura, esse nosso jeito brasileiro, independente do país que tivesse colonizado aqui o Brasil. Teria inclusive o nome de Brasil. Porque o que interessa para ela é o território brasileiro. Simplesmente isso. Isso daí, pessoal, é de um primarismo absurdo. Porque, como eu falei, ignora a cultura nacional. E a cultura é a alma da nação. Ignora a sua história, ignora a sua formação. Por isso que eu falo que a pergunta está errada, pessoal. Porque não tem como falar de Brasil sem falar de Portugal. É impossível considerar a existência de um Brasil que não tenha Portugal nas suas raízes. Porque o ser brasileiro é ser um herdeiro de Portugal. É estar, nas palavras de Darcy Ribeiro, genesicamente atado à matriz cultural portuguesa. E pessoal, um erro muito comum é a gente, quando pensa na influência portuguesa sobre nós, reduzir essa influência ao nosso idioma. É simplesmente isso. Ou seja, de Portugal nós herdamos a língua e algumas instituições, enquanto o papel de Portugal na formação do povo brasileiro é 1000 vezes maior do que isso. É impossível a gente pressupor que haveria essa miscigenação, essa mestiçagem aqui no Brasil, que se deu desde o início da nossa colonização, se Portugal não tivesse as nossas origens. O povo português era um povo predisposto à mestiçagem. E quando encontrou aqui o território do Brasil, se adaptou muito fácil às condições aqui existentes. O povo português é um povo de grande adaptabilidade. E veja, vai ser justamente a fusão, a mestiçagem entre os portugueses e os indígenas de matriz tupi que vai dar a base do nosso povo, o substrato do povo brasileiro. O que não teria acontecido se não fosse a predisposição portuguesa para a mestiçagem. É dessa união inicial que nós todos nascemos. É dessa união inicial que vai surgir o Brasil. E isso quem fala não sou eu, é Darcy Ribeiro, na sua teoria do Brasil. Darcy Ribeiro fala que vai ser justamente esse mestiço inicial, a partir da sua ninguém-dade, que vai dar origem à nossa brasilidade. Que vai ser o primeiro brasileiro, digamos assim. E isso, pessoal, é importantíssimo. Porque graças a isso nós vamos ter um território tão grande como esse também. Então vejam, até mesmo a formação do nosso território, a nossa expansão territorial, ela depende do português. A maior parte do nosso território ela foi autocolonizada. Nós podemos dizer assim. Isso nós observamos principalmente na expansão dos bandeirantes. Quem eram os bandeirantes, pessoal? Os bandeirantes eram os mamelucos, os filhos dessa união entre os indígenas e os portugueses.
Essa união existiria se não fosse Portugal, se não fossem indígenas e portugueses? Vamos lembrar aqui que até o século XVIII predominava em toda a Paulistânia a língua tupi. E vão ser principalmente esses bandeirantes que vão garantir ao Brasil esse tamanho gigantesco que nós temos, se embrenhando aí por todas as selvas brasileiras e espalhando essa matriz luso-tupi por todo o Brasil, garantindo assim que o povo brasileiro, apesar da sua diversidade étnica, tivesse um substrato em comum, que foi um grande fiador aí da nossa unidade. Mas mais do que isso, mais ainda do que essa questão histórica, nós estamos atados a Portugal na questão cultural. A nossa cultura possui uma base fundamentalmente portuguesa. E aqui eu já deixo essa recomendação. Geografia dos Mitos Brasileiros, do grande Câmara Cascudo. Esse daqui, pessoal, é o meu livro favorito sobre o folclore brasileiro. Meu livro favorito. Aqui, o Câmara Cascudo, ele pega os nossos principais mitos. Todos aqueles mitos, né, que nós conhecemos na nossa infância. Mula sem cabeça, boitatá, curupira, caipora, saci, dentre outros tantos. E ele busca a origem desses mitos. Ele busca a raiz, de onde que esses mitos surgiram, como que esses mitos se formaram. E o Cascudo chega à conclusão de que a maioria desses mitos possui uma base portuguesa. Ou seja, são mitos que se gestaram em Portugal e que aqui, ao chegar no Brasil, adquiriram as nossas cores. Quase todos os mitos do folclore brasileiro possuem essa base portuguesa. Portugal está na nossa alma, no nosso imaginário, pessoal. O imaginário brasileiro, ele tem essa base portuguesa. E vejam, mesmo os mitos que em sua raiz vêm dos indígenas, acabaram se amalgamando aí com elementos da cultura portuguesa. Isso para vocês verem como é absurdo desconsiderar Portugal na formação do Brasil. Para vocês verem como esse pressuposto de que o Brasil teria dado certo se fosse colonizado por outros países é um absurdo. É simplesmente um absurdo, é completamente ilógico. E aqui eu repito, o problema não está em se fazer conjecturas, pessoal. Mas até para você fazer uma conjectura, ela precisa ter uma base minimamente racional, uma base lógica. Ela tem que fazer um pouco de sentido que seja. Então, se nós queremos de fato entender os problemas do Brasil hoje, os problemas políticos, os problemas econômicos, o subdesenvolvimento, a dependência, a gente tem que mergulhar naquilo que o povo brasileiro realmente é. E para isso, eu já citei aqui, pessoal, mais um livro obrigatório, é este daqui. O Povo Brasileiro, de Darcy Ribeiro. Pessoal, esse livro aqui é obrigatoríssimo, esse livro aqui é básico. Básico para você ter aí uma visão de Brasil, para você ter uma compreensão de Brasil. Darcy Ribeiro foi aquele que melhor elaborou uma teoria de Brasil. E aqui nós temos a sua obra mais bem acabada. Uma verdadeira teoria de como se formou o Brasil, do que é o Brasil, de qual é a essência do Brasil, digamos assim. Aqui nós temos isso. Então leiam o Darcy, leiam Câmara Cascudo. Esses autores que mergulharam na alma do povo brasileiro são essenciais para que a gente conheça o nosso país. Conheça nós mesmos, né? E vejam, eu não vou entrar aqui na série de argumentos que as pessoas usam para justificar esse absurdo. Mas eu gostaria de tocar em um só. Muitas dessas pessoas que advogam a superioridade de outros países sobre Portugal e que por isso o Brasil teria dado certo, teria sido melhor, argumentam com o empreendimento holandês no Nordeste, no século XVII, louvando o empreendimento holandês, dizendo que se de fato a Holanda tivesse deitado raízes aqui, o Brasil seria muito mais desenvolvido. Sobre isso, pessoal, eu só queria dizer o seguinte: o empreendimento holandês, ele fracassou por causa de suas próprias fragilidades. É óbvio que a nossa reconquista foi heróica. A gente de fato chutou eles daqui a partir de várias batalhas, de muito heroísmo do nosso povo, da nossa gente. Mas eles possuíam muita fragilidade interna. A colônia holandesa no Nordeste, ela não possuía organicidade, ela não tinha raízes aqui no Brasil. Principalmente por causa do seu particularismo religioso e por causa da sua aversão à mestiçagem. Sem falar também no fato de que os holandeses não tinham a adaptabilidade dos
portugueses. Os holandeses não mergulharam aqui nesse território. Eles simplesmente tentaram transplantar a civilização deles para cá. E foi mais ou menos esse o erro dos franceses também. Os franceses tiveram empreendimentos muito menores, digamos assim. O povo brasileiro, ali do Nordeste, percebia os holandeses como dominadores externos. Essa é uma questão importantíssima a ser levada em conta. E justamente por causa dessas fragilidades, dessa falta de raízes aqui, que os holandeses vão ser expulsos de maneira tão rápida. Então a gente não pode falar em um Brasil holandês. E me perdoem que as viúvas de Nassau e os filhotes de Calabar, como eu falo num texto que eu escrevi recentemente, que eu já menciono aqui. Me perdoe, mas não tem como a gente usar isso como argumento. E antes de encerrar esse vídeo, eu quero trazer mais uma questão que eu acho fundamental. O Brasil não foi colonizado pelos ingleses, pelos holandeses ou pelos franceses, porque eles não tiveram capacidade de arrebatar esse território. E olha que eles tentaram. Nós temos várias tentativas francesas. 2 empreendimentos muito sérios, a França Equinocial e a França Antártica, e diversos outros empreendimentos menores dos franceses no decorrer da costa brasileira, mas eles perderam. Eles foram militarmente derrotados. Os holandeses foram militarmente derrotados. E os ingleses, com sua pirataria ali no rio Amazonas, foram militarmente derrotados. Esses povos, que hoje são tidos como superiores, perderam no campo de batalha para os portugueses e para os brasileiros, perderam para nós no campo de batalha. Eles foram derrotados, por isso eles não conseguiram conquistar esse território. Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado na hora de cantar os louvores desses povos aí, beleza? E um detalhe, foram derrotados também pelos espanhóis, tá bom? Tanto que, se vocês querem ver um exemplo de colonização inglesa, de colonização francesa e de colonização holandesa aqui na América, eu posso citar os meus 3 países favoritos da América. Guiana Francesa, Guiana e Suriname. 3 países super desenvolvidos, fantásticos, assim, ó, top de linha, uma maravilha, que dão um bom exemplo de como foi essa colonização desses países. Por fim, quero recomendar, pessoal, uma carta que eu escrevi recentemente, que eu chamei de Carta aos Irmãos Luso-Descendentes. Nessa carta, eu argumento que nós devemos sim nos orgulhar da nossa herança portuguesa e que nós precisamos nos reconciliar com ela. Eu vou deixar o link aqui e recomendo então a leitura. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, dê um joinha, comente e compartilhe esse vídeo. Inclusive comente, se você não gostou, comente aqui também as suas divergências, pontos que eu poderia ter tratado aqui nesse vídeo, mas que eu não tratei. Vamos fomentar esse tipo de debate para tentar trazer um pouco mais de racionalidade aí para essas redes sociais. Falou aí, pessoal, um abração.